chegando, né, o horário do casamento, eu me preparei, aconteceu uma coisa inusitada, porque depois de estar pronta, eu cheguei na igreja, até um pouco atrasada, eu fui informada de que eu não poderia entrar na igreja naquele momento. Eu falei, mas como assim, eu não posso entrar? Não, a aliança não chegou. Eu falei, mas a aliança não chegou? Como assim? Então, eu cheguei atrasada, tive que voltar em casa para buscar essas alianças e morrendo de vergonha das pessoas, dos convidados por causa do horário, porque ele se preocupou tanto, ele ficou apavoradinho, porque ele queria chegar no horário certo. Chegou no horário pontualmente na igreja, mas esqueceu as alianças em casa. Eu cresci num lar assim, de muito carinho, meus pais eram bem dedicados e tudo, mas assim, o relacionamento deles um com o outro não era legal. E por conta disso, foram vários momentos assim, de brigas, de humilhações. Fui criado basicamente focado muito nos estudos, sempre muito com essa preocupação de me dedicar ao melhor, fazer o meu melhor para que profissionalmente eu fosse um profissional da melhor qualidade possível. Uma cobrança que havia era sobre namorado, né? Minhas amigas apareciam com namoradinho, aí uma aparecia, depois era a outra, e as meninas, aí quando é que você vai ter o seu, aquela coisa. E isso eu não queria, porque eu não queria errar. Nessa fase da adolescência para começar a faculdade, eu ouvi dizer da terapia do amor. Algumas pessoas falavam assim, é para você conhecer alguém, mas ao mesmo tempo é para você se preparar para ter esse alguém também. Assim, foram vários ensinamentos que eu ouvi na terapia, mas algo que me marcou muito foi uma vez que foi falado assim, olha, não se preocupa, porque a hora que você encontrar alguém, a hora que você tiver um relacionamento de verdade, vai valer a pena todo o tempo que você esperou. Eu já conhecia a família dela e já conhecia também, por conta como nós somos da mesma profissão, ela também é médica, na época ela era estudante de medicina e eu também era estudante de medicina. Então a gente acabou se conhecendo por conta disso, nessas afinidades de toda a profissão, quanto de familiares em comum também. E na época que ela me procurou e queria mais me conhecer, eu estava muito ferido ainda, assim, recente, tinha terminado um relacionamento e realmente eu não queria nenhum envolvimento, não tinha cabeça para isso. Aí eu acabei falando com ela que não, que realmente, ela até me ligou na época, eu fui até um pouco grosseiro, assim, eu estava muito chateado mesmo. Eu olhava para ele, eu sentia que ele era uma pessoa especial e eu não queria deixar passar. Porque eu poderia até falar, não, ele não quer, ele tá me dizendo que não, então tá, eu vou partir para outra. Mas eu sentia que ele valia a pena. A Jéssica novamente tentou uma aproximação. Ela até chegou a fazer uma cartinha toda bonitinha, me deu a carta. Eu ainda fui resistente, assim, não, fingi que nem estava vendo. Eu até recebi a carta, mas não li, fiz questão de não ler a carta. Meses depois que eu fui dar uma olhada. E sempre ela estava presente ali. Teve um amigo assim que insistentemente ele me falava a respeito da terapia. Eu pensava assim, a terapia não, eu não quero participar, mas porque eu não queria ter preocupação com vida amorosa. Só que devido à insistência dele, ele insistiu tanto assim que me falou um dia só, você vai na terapia. Eu falei, na terapia do amor. E eu falei, não vou não. Acabou que eu acabei, por conta da insistência dele, acabei retornando. E na terapia do amor, com as palestras que eu pude assistir, eu acabei enxergando que eu estava muito ferido, que eu estava fechado para o amor e que eu estava me condenando a uma vida solitária, porque eu repudiava, eu não conseguia manter relacionamento assim com ninguém sentimental por conta disso, por causa dessas feridas que haviam dentro de mim. Lá eu consegui enxergar que eu precisava me recuperar disso, né? Tratar o coração que estava ferido e me abrir para o amor. Ele tinha a bagagem dele, os traumas dele, e por isso eu tive paciência de esperar ele se recompor. Na época ele também frequentava as palestras e eu via que ele começou a se soltar mais, ele tinha um semblante assim, até caído às vezes, e isso foi começando a mudar. Aí um dia eu estava de plantão, era acadêmico ainda de medicina, né?
E ela estava de plantão também. E aconteceu de eu estar na ambulância e chegar no hospital onde ela estava. Aí ela me viu e fingiu que não me viu. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Alguma coisa aconteceu. Aí era bem Dia dos Namorados. Aí que eu entendi. Falei, tô entendendo o que é. Depois que eu saí, eu fiz uma questão. Mandei uma mensagem. Na época não tinha WhatsApp, não tinha essas... eu acabei mandando uma mensagem no celular para ela, pedindo ela em namoro. A gente até brincou, né? Falou, você quer namorar comigo? A gente sabe que não é expressão assim, no português mais correta. Eu mandei mais coloquial mesmo. E ela não respondeu nada. Eu falei, vixe, ela não respondeu nada. Aí no mesmo dia eu fiz questão, eu terminei o plantão, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ver onde que ela estava. E fui atrás dela, aí a gente foi conversar, aí ela falou assim, mas isso é jeito de escrever, tá errado isso aqui. Eu falei, não, mas você entendeu o recado, né? Você aceita ou não aceita? Ela falou assim, é claro, estava demorando demais. Antes a gente tinha um namoro assim normal, mas a partir daquele momento que eu me abri, ela se abriu também, eu vi que aprofundou, eu vi que a gente ficou mais unido, a gente ficou mais próximo. E em questão de poucos meses a gente até chegou a decidir a chegar ao casamento, para nos casar de fato. Foi um sonho que se realizou, porque eu encontrei nele o que eu estava procurando desde a infância, o que eu não via no casamento dos meus pais, o que eu não via no meu pai. Eu encontrei nele. Fiquei muito feliz, né, assim, e a gente ficou muito realizado com a cerimônia, todos os preparativos, com a concretização de um sonho, né? Na terapia do amor eu tive esse privilégio de não ter que sofrer com as minhas experiências, né, aprender com o meu sofrimento. Eu tive a oportunidade de ver o sofrimento de outras pessoas e ver os ensinamentos das palestras para eu evitar o que não seria legal para mim. A gente aprendeu para não sofrer, não precisou sofrer, né, para poder depois aprender e tomar lições. Os problemas que a gente passa, situações difíceis, são sinais, são alertas. Tem alguma coisa ali que eu preciso aprender. Em vez de eu me chatear com aquela situação, porque aí entra a questão de diferenciar o racional do emocional. O meu emocional quer me levar a chatear ficar chateado com aquela situação. Em vez de eu ficar chateado, eu lembro da Cris, do Renato falando a respeito disso. Aí eu tenho que tratar o casamento como uma empresa. Porque se fosse com o meu chefe, se fosse com um paciente, se fosse com um funcionário, um colega meu, eu não ia falar certas coisas. Então, antes de eu falar, eu não vou falar dessa maneira, porque se fosse outra pessoa eu não faria isso. Então eu já me controlo. Aí eu espero, ouço, penso uma maneira melhor de falar, um momento melhor de falar, mas não deixo de falar. Eu não me fecho, como muitas pessoas acabam fazendo. Espero no momento certo, me abro, falo aquela situação, dou uma sugestão e aí a gente consegue chegar no consenso e melhorar, e sempre está aprendendo.